Vamos receber o pastor Davi, que ele vai trazer uma palavra poderosa para nós do governo da palavra. Ele é um mestre. Deixa o Espírito Santo usar a sua vida, pastor Davi. Amém. Vocês viram jogar um envelope ali? Na minha mão, se eu retiver ele, vira maldição. Caiu ali, é bênção. E a bispa está falando para vocês sobre oferta. Eu vou falar um negócio para vocês. A igreja não precisa de dinheiro, não se preocupe não. Quem precisa da bênção é você. Tá? Porque eu já vi pregador ter ordenado, vou viajar para a Índia, não sei o quê, e na véspera de viajar, faltava um mês, o pastor ligou para confirmar e falou, não vai dar para ir porque eu não tenho dinheiro. A grana não entrou, eu não sei o que fazer. O cara falou, é melhor a gente desistir, vamos deixar para outra ocasião. O cara falou assim, foi Deus que mandou você vir ou foi você que planejou? Se foi Deus que mandou você não vir, suspender a viagem, eu me conformo. Mas se é da sua cabeça, então, o pastor ficou muito irado, falou, não é possível. Como é que eu vou fazer para pagar a minha passagem? Aí o Espírito Santo falou para ele, não foi eu que te mandei? Deixa por minha conta. E ele é um pregador iminente, eu não vou falar o nome dele, porque, né? Mas ele é um pregador iminente, está presente em todos os lugares, inclusive na internet, em congressos, etc. E ele pega e ficou irado com Deus, ficou bravo, falou, não, senhor, eu não vou suspender a viagem, tudo bem. Mas também não vou te facilitar, não. O senhor disse que está no comando, o senhor vai comandar. Eu não vou ajudar em nada. Não vou pedir ajuda para a igreja, não vou pedir ajuda para ninguém, o senhor se vira. O senhor está me desafiando? Hã? E ele ligou lá na agência de viagem e falou assim, olha, pode emitir a minha passagem. Já tinha contado tudo certinho. Pode emitir minha passagem. Vai pagar como? À vista, no cartão de crédito. Pode lançar no cartão de crédito à vista. Se vira. Sabe o que aconteceu? Ele estava bravo. Porque Deus não deixou ele suspender a viagem, porque ele estava inseguro quanto àquela despesa. Aí ele vai para um congresso, que estava convidado, e tinha 3 noites de pregação num determinado lugar. Quando na primeira noite que ele terminou, um homem se aproximou dele e falou, pastor, o senhor está pretendendo fazer alguma viagem, alguma coisa assim? E que está faltando alguma coisa? Ele falou, não, não está faltando nada não. Ele bravo, querendo que o Espírito Santo se virasse para pagar a conta dele. Aí o irmão falou assim, deixa eu trocar as palavras. O senhor está aguardando um socorro que Deus já ordenou, mas ainda não se concretizou? Brotou sim. Aí ele admitiu. Pois é, então me dá o número da sua conta que eu vou mandar o dinheiro. Não perguntou quanto era. Mandou o dinheiro. Na segunda-feira o pastor vai verificar no banco. Estava lá o valor da passagem, R$ 8.490. A passagem era 8.496. Aí o pastor liga para ele e fala assim, pastor, só estou ligando para confirmar com o senhor já olhou o seu banco? Já. Confere o valor? Falou, não, faltou R$6. Ele falou, não faltou não. Quando eu deixei esse valor, é porque o Espírito Santo me revelou que era menos de 8.500. Eu mandei R$10 a menos. Depois eu me arrependi e deixei R$10 lá na livraria. O senhor lembra que alguém deixou R$10 lá? Ah, lembro. Pois é, era o meu. Contudo, ele está bravo, ele teve que se alegrar. Tá? Então vamos abrir a palavra de Deus. Livro de João 1:1. Tem gente que não precisa nem abrir, né? João 1:1. Eu quero contar para vocês uma história aqui que vocês vão se surpreender. Eu vou ler direto, a maioria sabe de cor esse trecho da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus.
E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esta palavra que aparece aqui em João vem do grego logos. Essa palavra só aparece 5 vezes na Bíblia. Aparece 4 vezes em João, 3 aqui e uma no 17 e 17, João 17 e 17, e aparece uma vez em Salmos. E como a Bíblia foi escrita em grego, eu queria comentar com vocês a origem dessa palavra e a profundidade do que ela quer dizer de fato. Os gregos foram os maiores pensadores que a humanidade já viu. Quando o homem se separou de Deus lá no Éden, ficou um vazio que só completa com Deus. Então, todas as civilizações, em todos os lugares, mesmo os que nunca conheceram o Deus de Abraão, criavam deuses para tentar preencher esse vazio. Postes, ídolos, vocês conhecem os Budas da vida, Odin, Zeus e tudo. E os gregos criaram uma identidade para o Deus, de acordo com a observação dos grandes filósofos da época dele. Eles criaram um Deus que era imanente. O que é imanente? Eles observaram o cosmos, que era a palavra grega que identifica o universo. Eles observaram o cosmos e perceberam que tudo funciona de uma forma perfeita e sincronizada. Tudo no universo tem uma função. O vento refresca a gente, muda o clima, leva a chuva para lá, para cá. O sapo come as moscas e impede a proliferação exagerada de moscas. E todas essas observações, os filósofos faziam e traziam à tona, e aquilo foi trazendo. A maré tem a sua função, o vento tem a sua função, o sapo tem a sua função, o cachorro tem a sua função. E o homem? Qual era a função do homem? O homem não tinha uma função específica. Porque um gato nasce sabendo ser gato. Não precisa aprender com ninguém ser gato. O gato, você solta ele com 3 dias, você solta ele assim, dessa altura, assim, com as pernas para cima, ele cai com as perninhas para baixo. Ele dá uma cambalhota aí. Então o gato, tem até um filósofo aí que fala assim, que o gato gateia, a girafa girafeia, o elefante elefanteia, mas tudo encaixadinho. Mas o homem não tinha uma função específica. E eles criam um Deus imanente que surge com o universo. Ou seja, o Deus dos gregos, ele tinha princípio de dias coincidente com a criação do universo. E agora eu pergunto, quem foi que criou o universo? Então, tudo apareceu do nada, volta no mesmo vaca fria de sempre. A discussão do homem de sempre. Mas os gregos criam na salvação também. Como é que era a salvação dos gregos? Se você, como homem, encontrasse a sua função no universo, então você seria salvo. Você ia se encaixar no universo para conservar a harmonia e o sincronismo do cosmos de forma que você seria salvo. E como era a salvação? Você morria, os seus átomos não ficariam dispersos. Eles se ajuntariam, iam virar, por exemplo, uma pedra, uma maçaneta de porta, um tripé, sei lá. Mas você não, seus átomos ficariam juntos. E isto era uma filosofia aceita, fundada por um tal de Zenon, e era chamada estoicos, porque eles se reuniam, todo prédio, vocês vão ver, todo prédio grego tem 2 colunas e uma laje na entrada. Chama estol. Então os estoicos é porque se reuniam nesse lugar para discutir a religião deles. E acrescentar coisas, diminuir coisas, etc. Por aí, o concílio, né, dos estoicos. E como a cidade tinha vários prédios públicos, vários stall, vamos dizer,
os estoicos se reuniam em vários lugares. Mas na entrada de Atenas, era o principal ponto de entrada. De repente aparece um cara chamado João e sai pregando assim: no princípio era o verbo. Não era o verbo do jeito que nós pensamos, era o logos. Logos é a palavra grega que identifica criação. Como é que o logos pode se transformar em carne para habitar entre nós? Os gregos não aceitavam aquilo. E a crença dos gregos, dos estoicos, durou mais uns 3 ou 4 séculos depois que Jesus veio. E João, então, começa a pregar a encarnação o que é logos do grego, para você perceber a intensidade da diferença entre as duas palavras que querem dizer palavra do grego, que são traduzidos na nossa Bíblia como palavra, ou como verbo no caso de João. Esta palavra que é traduzida, na verdade, não é palavra falada, é o pensamento de Deus traduzido em palavra. É a profundidade. Por isso que Jesus fala assim: eu e o Pai somos, porque Ele é o pensamento. É através dele que as coisas são criadas. Quando eu estava na minha casa, era terça-feira, e Deus me leva para esse estudo. Quando eu chego aqui no domingo seguinte, eu contemplo isto. Eu fiquei o culto todo emocionado e ainda me emociono só de lembrar. Principalmente quando eu li aqui, olha: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará vazia, antes fará o que me apraz. Aí eu percebi, quando eu cheguei aqui, meu apóstolo, eu percebi que Jesus não podia voltar para o céu, porque está escrito que ela não voltará vazia. Jesus não podia voltar sem morrer por nós, sem comprar com seu sangue a tua vida e a minha vida. Jesus ganhou o direito de voltar para o céu fazendo a vontade do Pai. E a palavra seguinte: e prosperará naquilo para que a enviei. Sabe o que é esse prosperará? Ia chegar até mim. Ia chegar até você. Essa palavra, o verbo divino, o logos de Deus, termina a sua tarefa, mas continua, prospera, alcança você. Ela nos alcança com o poder de restauração. Nós temos aqui, agora, só para curiosidade de vocês, como 300 anos antes de Cristo, um tal de Ptolomeu mandou traduzir a Bíblia hebraica para o grego. E é onde aparece nos Salmos, né, a palavra logos. É a única vez que aparece no Velho Testamento, na Bíblia grega, né? Salmos 33:8. Pela tua palavra, veja que confirmação maravilhosa. Pela tua palavra, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército delas pelo seu espírito, que é o pneuma. A Trindade confirmada nos Salmos. Ninguém fala, né, que na Bíblia hebraica tem Trindade. Tem. E eu percebi isto estudando naquela semana que eu estava
estudando quando eu cheguei aqui, fui tomado de surpresa. Em João 17, ele diz assim, olha, santifica-os, é a quinta vez, é a quarta vez que aparece no Evangelho a palavra logos. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe de que Jesus está falando? O teu logos é a verdade. Ou seja, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a vida. A vida aqui é tradução de luz. Eu sou a luz do mundo. A outra palavra, que vem do grego e é traduzido como palavra para nós, é rema. Qual é a diferença entre rema e logos? Rema é uma palavra pronunciada como lei por Jesus. Certa ocasião, Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração e quando ele chega no sopé do monte, está uma discussão entre os escribas e os apóstolos, os que ficaram, né, que 3 estavam com Jesus na Transfiguração. E ele vem a falar, encontra um pai de um menino que está endemoniado, surdo e endemoniado. E Jesus vem e quando ele vê Jesus, corre e fala, Senhor, eu trouxe esse menino, meu filho, para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Não conseguiram nada. E Jesus pergunta para ele, se você crer, você vai receber a tua bênção. E aquele homem, no desespero, ele fala qualquer coisa para Jesus. Ele fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus, diante da confissão dele, expulsa o demônio, explica para os discípulos que aquele tipo de demônio era meio invocado, né? Já saía com jejum e oração, por isso que eles não conseguiram. E qual foi a chave que leva esse menino a ser liberto? O pai dele teve uma ação. Qual foi a ação dele? Eu creio. Mas a minha fé não é suficiente, Senhor. Então, acrescenta a minha fé. Logo em seguida, Jesus conta no segundo Evangelho de Mateus o episódio do grão de mostarda. Fala assim, olha, vocês não tiveram força suficiente, vocês não tiveram fé suficiente. Isso classifica a nossa fé. Diz que a nossa fé pode ser de várias potências, vamos dizer assim. E eu fui estudar e Jesus fala assim, se tiverdes fé, como, ou seja, semelhante, no original não fala do tamanho, fala semelhante a um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para o mar, e o monte vai sair. Depende só da sua fé. Sua fé tem que ser grande, né, para chegar nesse ponto. Até minha mãe contava uma história dessa história do monte. Agora, vocês não podem esquecer que não adianta confessar com a boca. Deus não escuta o que você fala. Deus sonda o nosso coração.